E aí galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anthony Dev, último vídeo do ano. Tava com meio preguiça aí de gravar alguns vídeos nesse quase final de ano aí, por causa de eleições e Copa. Aí vai dando aquela preguiça, você vai procrastinando. Mas nesse vídeo aqui a gente vai aprender a fazer um CRUD com o Value Notifier. Então a gente vai utilizar o Value Notifier, utilizar o padrão State e vamos utilizar o Repository também para armazenar os nossos dados aí de forma virtual. Eu já tenho um projeto pronto aí que é um CRUD utilizando só SetState e o banco de dados SQLite. Isso aí vai ser provavelmente o primeiro vídeo do ano que vem, ou seja, daqui 2 dias, né? Então, ano que vem o primeiro vídeo vai ser sobre um CRUD com SQLite e utilizando só o SetState que muita gente não gosta aí de utilizar, mas vai ser bacana a experiência utilizando SQLite, né? Esse aqui a gente não vai utilizar SQLite, é só uma forma de aprender a utilizar o Value Notifier com o padrão State, né? Então, esse é um vídeo do zero, tá? Então eu vou deixar os timestamps aí embaixo do vídeo para quem quiser já ir adiantando nos capítulos. E vamos nessa. Deixa eu minimizar a câmera aqui. Minimizar não é diminuir o tamanho dela. Deixa eu botar aqui o simulador aqui para cima. Deixa essa câmera mais para cá. Acho que aqui não vai atrapalhar não. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos preparar o aplicativo aqui, tá o padrãozinho do Flutter. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu substituo esses comentários aí para limpar melhor o código. Então, veja como sumiu os comentários. Esse barulho aqui é o cachorro bebendo água, então eu ganhei um cachorro e não se importem muito com barulho aí, o cachorro está aqui do lado de fora do escritório. E é isso, então vamos lá. Já limpei aqui o código e eu vou também tirar aqui essas variáveis. Tirar esse aqui, tirar esse aqui, tirar o evento compressed. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa página aqui no próprio arquivo dela. Então eu vou criar aqui separar logo aqui. Vou criar um arquivo list, eu vou chamar de list, deixa eu ver aqui. Vou criar aqui um arquivo carlistview page.dart só para separar essa classe aqui. Pode ter my homepage, eu vou substituir por carlistview page. Ok, e aqui a gente precisa refatorar, né? Onde eu estava chamando my homepage, eu vou chamar carlistview page e vou importar. Pronto, agora vai funcionar normalmente. Beleza, e agora vamos criar a nossa model, a model carro, né? Então a gente vai criar aqui um arquivo carModel.dart e aqui a gente vai criar a classe carro, que vai ter duas variáveis, uma é o ID e a outra vai ser
uma string, que é o nome do carro. Ele vai pedir a inicialização, vou criar os construtores. Eu vou criar aqui, vou dizer que é obrigado ter um ID e é obrigado ter o name. Não pode criar o carro sem ID ou sem o name. Então tenho que colocar o required e entre chaves. Ok, então já criei a nossa model carro. Às vezes eu falo ok e o celular aparece aquele negócio do ok Google. Ok, já criamos a model. Depois que a gente cria a model, a gente vai criar o nosso repository. Então vou criar aqui o carRepository. carRepository.dart. carRepository.dart vai ser uma classe carRepository. E quando eu criar ela, eu já quero que ela tenha quando eu criar o nosso repositório, eu quero que ele já tenha uma variável que é uma lista chamada cars e que vai ter 3 carros, já para ficar melhor para aparecer lá na tela inicial. Aí isso fica a critério de vocês. Então vai ser uma lista de carros que a gente vai chamar de cars, que vai ser igual a uma lista e a gente vai ter vários carros dentro. Deixa eu importar o carro, a model carro, para parar de reclamar. Aí o primeiro carro vai ser o ID 1, o nome dele vai ser Celta. Depois vou criar mais 2 carros. O segundo vai ser Uno. E o terceiro vai ser o Sandero. Só carrão top aí, né, que eu criei. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Pronto. E agora a gente vai criar os nossos métodos ou funções. Então eu vou criar aqui, o primeiro vai ser uma função que vai buscar os carros. Então vou criar uma future list que vai retornar a lista de carro. Eu vou chamar de fetch cars. Vai ser assíncrono, né? Para simular qualquer requisição que a gente faz aí, talvez no servidor. Então já vou deixar assíncrono. E a resposta da requisição vai retornar uma lista de carros. Então vou colocar response igual await e eu vou simular aqui uma future. Em vez de retornar a lista direta, eu vou fazer criar uma requisição assíncrona, como eu disse, para simular uma chamada de uma API e um back-end qualquer. Então eu vou criar essa future e criar um atraso para ela de colocar aí 1 segundo, para também não demorar demais. E depois disso ela vai me retornar aquela lista de carros lá. Vou ver se isto... Ok, aí eu vou aproveitar aqui e vou organizar a lista de carro por ID. Então para fazer isso eu dou um car sort, vou usar o método sort aqui da lista e ele recebe aqui o AB, o primeiro elemento e o segundo elemento. E aí eu vou comparar o ID do primeiro carro com o do segundo. Compare to b.id. E aí ele vai
fazer o sorte da lista, vai organizar a lista. Você pode passar o mouse aqui em cima, ele ensina como que vai ser, como que é a sintaxe e o que que ele faz. Ele vai reordenar a lista por uma propriedade que você quiser aqui. Eu estou comparando o ID do primeiro carro com o ID do segundo carro. Então aqui onde tem o AB, eu poderia colocar primeiro carro e aqui segundo carro. Vai deixar AB, tá? E agora eu tenho que retornar a nossa lista de carro. Essa lista está dentro do response. Ok? Então a gente criou aqui o nosso método que vai buscar os carros. Aí depois desse primeiro método, a gente vai criar o segundo método, que é o addCar, para adicionar um carro. Então eu vou colocar aqui void addCar. E o carro ele precisa de um nome, então eu vou criar string name, é o parâmetro que ele vai receber. Na hora de adicionar um carro, a gente precisa também do ID do carro. Só que aqui, se a gente estivesse criando banco de dados, aí o banco de dados ia se encarregar de criar o ID geral automaticamente. Como a gente não está utilizando o banco de dados, está criando aqui em memória o banco, então eu preciso criar esse ID na mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável int chamada newID, que ela vai receber um número aleatório. Para isso eu vou utilizar a biblioteca random do Dart. Então ele vai pedir para importar, já ele vai pedir para importar, já importou aqui ó, o Dart Math, que onde a gente pode utilizar essa biblioteca random, e a gente vai gerar um próximo inteiro, um next int. E esse next int eu vou colocar que ele vai estar entre, ele vai gerar aqui ó, se você deixar o mouse aqui em cima para ver a documentação, quando eu coloco next int, e entre parênteses 10, ele vai gerar um valor maior ou igual a 0 e menor do que 10. Então aqui ele vai gerar um valor maior do que 0 e menor do que 100. E ele vai adicionar, agora eu vou adicionar na lista de carros, no método da lista, add, esse método add da lista, eu vou adicionar aqui um novo carro. Então eu crio um novo carro, cujo ID recebe o new ID, e o name recebe o name que a gente recebeu, viu, via parâmetro aqui. Então, depois disso, a gente vai criar uma outra função chamada updateCar. A gente está trabalhando com CRUD, né? Então, a gente já criou o método de consulta, o método de adicionar, vamos criar agora o método de atualizar. Então, eu vou criar aqui updateCar. Para atualizar o carro, eu preciso do ID do carro, saber qual que eu vou atualizar. E também eu tenho que saber o novo nome que eu vou atualizar, né? Se o nome de um carro era Fusca e eu quero atualizar para Corsa, eu preciso dizer qual que é o ID e para ele acessar na lista, né? E substituir o nome antigo pelo nome novo. Ok, então eu vou buscar. Eu vou buscar aqui primeiro eu tenho que buscar qual que é o carro na lista. Então eu tenho que saber qual que é o índice. Então dentro da lista eu vou utilizar o método indexWhere e eu vou buscar um elemento, eu vou buscar um carro. Qual é o carro? Eu vou buscar o carro cujo ID, ou seja, o car ID é igual ao ID que eu recebi via parâmetro aqui. Então, dentro do updateCar eu recebo um ID, vamos supor que eu quero alterar o ID 3, então eu vou percorrer a lista e vou buscar o carro, vou retornar o carro onde o ID é igual a 3. E vou armazenar esse 3, o índice desse carro aqui no index, para depois eu atualizar o carro na lista. Então beleza, agora eu vou perguntar o seguinte, aí a condição é, se o índice é maior ou igual a 0, eu vou ir lá na minha lista de carros, no índice que eu
encontrei aqui com aquele ID e vou atualizar. Vai ser o ID que continua sendo o ID e o name vai ser aquele name que eu recebi via parâmetro. Eu botei esse index maior ou igual a 0 aqui para evitar dele tentar só um mania de programador aqui. Talvez se eu deixar só isso aqui já ia funcionar. Mas só para garantir que o índice é maior ou igual a 0 e tratar, não dar erro para ter que tratar depois. E agora a última função, que é o remove car, ou seja, excluir o carro da lista. E para isso eu recebo um carro e agora eu só vou na lista e utilizo a função remove. Eu vou remover esse carro que eu recebi via parâmetro. Ok, então a gente criou o nosso repositório. Depois de criar o repositório, a gente vai criar os estados da nossa aplicação, os estados que vão controlar a nossa tela. Então eu vou criar aqui uma variável chamada carState.dart. E aqui eu vou criar a classe carState. E aí, os nossos estados aí da tela, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da lista de carro, a gente vai precisar de uma variável para controlar o loading, para apresentar o Circular Progress Indicator, e uma variável erro, caso a gente queira notificar a tela que houve um erro na requisição. Tá? Então, eu vou criar aqui a variável final list de carro. Vai chamar cars, importar o carros aqui, e eu vou criar agora a variável booleana load e a booleana erro. E aí eu vou ter alguns construtores, que são os tipos de estados que eu vou poder emitir na tela. Então eu vou criar o primeiro construtor de carState, ou seja, vou criar um estado já com o nome pré-definido, e com o nome pré-definido desse construtor, ele já cria um estado com os parâmetros ou da forma que eu quiser. Então eu vou criar aqui carState.initial, que é o estado inicial, e esse carState.initial ele vai ser uma lista de carros que é vazia, o erro vai ser falso e o loading é igual a falso também. Então eu criei a classe carState e aqui eu tenho esse construtor initial. Quando eu chamo initial e eu coloco esses dois pontos, essas variáveis aqui na frente, as variáveis de dentro da classe, quer dizer que quando eu falar emitir um cachorro aqui. Então quando eu chamar carState.initial, ele já vai me retornar um carState com esses valores aqui. Carro, uma lista vazia, erro vai ser falso, load vai ser falso. Esse que é o método construtor. E aí, agora eu vou criar aqui, vou duplicar, vou criar agora o carState loading. Quando for loading, a lista de carros continua vazia, vou retornar a lista de carros quando está carregando a tela, não tem erro, continua falso, e o loading vai ser true, para a tela saber que tem que mostrar o Circular Indicator lá. Depois do loading, a gente vai ter o carState success, que vai receber, agora sim, para eu emitir um estado com sucesso, eu preciso receber a lista de carros. Então eu vou receber a variável thisCars, ou seja, essa lista de carros aqui que vai ser armazenada dentro da variável cars da classe. Então cars igual a
Aliás, o cars ele some daqui, porque ele já vai receber via parâmetro aqui, o thisCars, car success, e o erro vai ser falso e o loading vai ser falso. Então, os parâmetros aqui ele recebe na ordem. Então, como o car está aqui em primeiro, quando eu recebo o thisCars, ele já joga aqui na variável cars, ou seja, é parâmetros posicionais. Então, o primeiro é carro, o segundo é erro, e o outro é variável erro, recebe falso, e a variável load recebe falso também. Ok. E agora falta criar mais um estado, que é o de erro, né? Quando for erro. Quando for erro, erro vai ser true. E load é falso. Então a gente criou os estados que vão ser utilizados para controlar a nossa view, né, a tela de interface com o usuário. Tela inicial, não vai ter carro, não vai ter erro, não vai ter nem load. O estado de load vai ter load igual a true. Estado de sucesso, ou seja, a gente conseguiu recuperar a lista de carros, a gente recebe a lista de carros para apresentar na tela, sem erro, sem load. E quando der erro, a lista de carros vai ser vazia, erro vai ser true e o load vai ser falso. E agora a gente vai criar a nossa controller que vai interagir com o repository. Então eu vou criar agora um arquivo chamado carcontroller.dart. Então vamos criar aqui classe igual carcontroller, que vai estender o value notifier. E esse value notifier precisa de um tipo, e o tipo é o carState. Eu importei aqui em cima o carState. E a nossa carcontroller vai precisar de um repositório, né? Um repository de dados lá o repository que vai chamar os métodos CRUD. Então, se tivesse um endpoint aí, chamando a API, alguma coisa assim, um repository que ia chamar fazer a chamada para a API e fazer as operações de CRUD com o banco de dados. Então aqui, eu tenho que declarar primeiro aqui uma final car repository, que vai se chamar repository. E ela deve ser inicializada. Então, carcontroller precisa do repository e precisa de um estado inicial. Então aqui eu tenho que declarar o nosso estado inicial. Nosso estado inicial vai ser o carState initial. Estado inicial. Depois disso, a gente vai criar agora os métodos que vão que podem ser chamados pela nossa view, nossa interface com o usuário aí, que vai chamar lá o repository. Então, a gente vai ter o primeiro método, que vai ser o loadCars. Então, future, e eu vou criar aqui o loadCars. E o loadCars vai ser assíncrono, porque eu vou chamar lá o repositório, e aquela função lá do fetch aqui, ela é assíncrona, tá? Então vou aguardar um pouco aí a requisição terminar. Por isso que é async. Mas o que acontece? A nossa view vai ficar ouvindo os estados emitidos pelo carcontroller. Então quando eu chamar o loadCars, a primeira coisa que eu tenho que fazer é
emitir um estado de loading, porque enquanto o back-end não me retorna a lista de carros, eu tenho que apresentar o Circular Progress Indicator. Então aqui dentro da controle a gente trabalha com esse conceito de estado, a gente vê o estado dos dados que vão ser utilizados para apresentar um novo estado na tela, para a gente utilizar aí a nossa gestão de estado. Então a primeira coisa, quando eu chamo o load de casa, é emitir um estado que vai ser o car state loading. Então quando eu chamo o load de casa, eu já vou fazer com que a tela já apresente o Circular Progress Indicator. Tá reclamando aqui. Ah tá, que faltou fechar aqui, por isso que eu estranhei o erro. Faltou abrir e fechar parênteses. Se eu deixar desse jeito, quando eu chamar a tela, quando eu estiver na tela e eu chamar o load car, ele sempre vai mostrar o Circular Indicator para sempre, mas eu não quero que fique o Circular Indicator para sempre. Eu tenho que chamar agora o repository, buscar os dados e quando receber os dados eu emitir o estado de sucesso ou de erro. Se sucesso, a tela vai ver que recebeu um novo estado, o estado de sucesso vai apresentar a lista de carros. Se deu erro, ele vai apresentar a mensagem de erro. Então agora eu vou fazer a chamada lá para o nosso repository. Então o value, esse value aqui é a variável do próprio, que o próprio value notifier fica ouvindo para ver se teve alteração. E caso houve alteração, há alguma alteração, a tela vai ser reconstruída. E a gente vai utilizar um widget lá chamado Value List Enable Builder, que ele fica ouvindo esses values aqui de dentro da nossa controle. Toda vez que o value é alterado, ele vai reconstruir a tela. Então aqui a primeira coisa, esse value vai receber o car state, sucesso. E essa lista de carros lá, o que ela vai receber? Ela vai receber o retorno do nosso repository. Que vai chamar a função fetchCars. Certo? E se deu erro, eu vou emitir aqui um value que é car state erro. Pronto. Isso aqui que a gente precisa para utilizar o padrão state com repository. Precisa injetar o repositório aqui dentro da nossa controller. A gente disse que a car controller ela estende um value notifier, ou seja, car controller seria uma extensão da classe value notifier. Essa classe value notifier precisa receber um valor inicial. Esse valor inicial vai ser o estado. Isso é uma classe do tipo estado, né? Poderia ser um inteiro, um string, mas vai ser uma classe do tipo car state. E a gente está dizendo que o valor inicial é uma classe do tipo car state que vai ser construída a partir desse construtor que eu chamei de car state initial e que vai retornar uma classe com a lista de carros vazia, com uma variável erro com valor falso, com a variável load com valor falso também. Tá? E à medida que essa variável value é alterada, a sua interface, a sua tela aqui vai ficar ouvindo com o widget Value List Enable Builder e vai ficar reconstruindo a tela de acordo com a sua lógica. Então a gente vai trabalhar com a lógica do loading, do success e do erro, do initial, por exemplo. Então já a gente vai ver isso quando a gente estiver fazendo a tela mesmo. Mas vamos terminar aqui a nossa controller, tá? Então, coceira nas costas aqui. Então a gente criou o método loadCar.
precisamos criar os outros 3 métodos. Então vamos criar agora o adcar. Vocês estão vendo que eu estou utilizando o void aqui. Por quê? Porque eu não estou utilizando o return value. Não preciso fazer isso. O próprio value notifier se encarrega de observar o valor do value aqui, tá? Então eu coloco o void aqui para deixar tipado, mas eu poderia remover o void aqui, tá? Eu vou deixar o void ficar mais bonito. Então vou ter a função adcar. O adcar vai receber o nome do carro, né? E depois que ele receber o nome do carro, o que é que eu vou fazer? Enquanto ele está lá incluindo o carro, eu vou apresentar o load. Então, primeira coisa, value é igual ao carState. Vou apresentar aqui o load na tela e eu vou lá chamar o nosso repositório. O adcar eu criei com future, não criei com future, né? Mas vou botar aqui, eu vou colocar o async e aqui no repositório eu vou criar aqui uma future também. Vou botar todo o future aqui, tá? Não precisava. Mas vou colocar aqui para ficar mais parecido com o servidor. Vou definir como assíncrono. Você pode tirar esse aqui, tá? No seu teste aí. Então, no adcar, vou simular aqui um atraso de novo, um delay de construtor, vou passar uma duração de 1 segundo. Vou simular um atraso para dar tempo de aparecer o nosso Circular Progress Indicator. E depois aqui eu vou fazer um repository.adcar e vai receber o name lá. Vou botar o await aqui, porque lá retorna uma future, né? Então tá bom. Depois disso, quando eu adicionar o meu carro na lista, agora eu preciso retornar uma lista atualizada de carro, né? Então vamos supor, eu tinha 3 carros e agora eu adicionei um carro, agora eu vou ter 4 carros. Então eu preciso retornar uma lista não só com 3 carros, mas com 4 carros, porque eu adicionei o carro. Então eu vou criar aqui uma variável list com a lista de carros, que vai ter a variável carros, ele pede para importar car model, e ela vai aguardar o repository e buscar a lista de carros com fetch cars. E depois que eu fizer isso, eu vou emitir um novo estado, que é o car state success, e ele precisa receber uma lista de carros que eu acabei de preencher essa lista na variável cars, depois de chamar o repository fetch cars. Lá dentro do fetch cars, o que é que a gente tem? Olha, vamos olhar o repository, é a lista de carros ordenada por ID. Então, resumindo aqui no adcar, o que é que a gente fez? Primeiro a gente emite um estado de loading, depois a gente simula um atraso no servidor de 1 segundo, depois a gente chama lá no repository a função adcar para incluir o novo carro na lista, né? Lá dentro do adcar, o que é que a gente tem? A gente gera um ID e com esse novo ID a gente gera um novo carro para colocar na lista, recebendo o nome também, que é a variável name. Variável name eu estou passando aqui por parâmetro. Depois que eu incluir a lista,
eu preciso recuperar a lista atualizada. Então eu crio a variável cars do tipo lista de carros e vou lá no repository para me retornar a lista de carros. Depois que eu tenho a lista de carros, eu vou emitir um novo estado para a interface saber, olha, agora a controller está com a lista de carros. Agora a gente precisa atualizar a tela e apresentar a lista de carros com esse novo estado. Então beleza, a gente fez aqui o add car. Eu vou duplicar aqui esse método do add car para a gente criar o update car. O update car ele precisa agora de do ID do carro que ele vai atualizar. Então vou colocar int index. A gente faz a mesma coisa, enquanto o carro está sendo atualizado lá no servidor, a gente apresenta a tela de load, vou simular um atraso de 1 segundo, e no repository onde eu chamava add car, eu vou chamar o update car. E no update car eu vou passar o índice do carro para ele recuperar lá no nosso banco de dados fictício, qual que é o ID. E a gente vai, depois de alterar a lista, alterar esse carro, a gente precisa recuperar a lista atualizada de carros e emitir um estado bem sucedido, um estado do tipo success, com a lista de carros atualizada. E aí eu vou duplicar aqui para a gente criar o nosso último método, que é o remove car. Então, em vez de update car, eu vou ter o remove car. E aí eu vou receber um carro, uma classe do tipo carro. Vou fazer a mesma coisa, emitir aqui um load enquanto o carro está sendo excluído. Vou emitir aqui o atraso de 1 segundo. E onde tem o repository update car, eu vou ter o remove car. E eu vou passar o carro que vai ser excluído lá da nossa lista. Faço a mesma coisa, depois da exclusão, buscar uma lista nova de carros. Então, se eu tinha 10 carros e excluí um, agora eu tenho 9. Então, eu tenho que ir lá no nosso repositório e buscar esses 9 carros. Depois disso, eu emito um novo estado do tipo sucesso, para ele deixar de aparecer o loading aqui e apresentar o sucesso. E aí, uma coisa que eu observei agora é que eu coloquei o try catch aqui só no load cars. Eu poderia colocar o try catch aqui dentro do add car, do update car, do remove car também, viu? Caso tivesse algum erro no fetch cars, ele ia emitir um estado de erro. Mas eu não vou colocar isso aqui não, porque senão o vídeo fica muito longo e vocês já entenderam como é que funciona essa questão do state. A gente vai simular depois aqui quando for erro, tá? Então a gente criou aqui na nossa controller os 4 métodos. E agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa disponibilizar a nossa controller para o app todo utilizar essa controller. Então como é que a gente faz isso? Para que a nossa aplicação utilize essa controller aqui. A gente vai aqui no main, e antes do run app, a gente vai instanciar o nosso repositório de dados. Então eu vou criar a variável repository, que vai ser do tipo car repository. Então agora, antes de instanciar o MyApp, apresentar a tela Material App, widget e tudo mais, eu já tenho na memória o nosso repositório de carros, car repository. Por que eu instanciei o car repository agora? Porque ele vai ser utilizado na nossa controller. Então eu vou criar agora final controller, que vai receber uma variável do tipo car controller, e ele precisa de um repositório para funcionar. A gente colocou dentro da nossa car controller uma dependência em relação ao repositório de carros. Então eu já instanciei o repository lá e eu estou passando esse repositório para dentro do car controller. Observe que aqui, ó, na criação do car controller, eu recebo um repositório aqui, olha aqui o this repository. Recebo o this repository e um estado inicial. Esse estado inicial a gente já disse que é um car state initial, porque esse valor inicial
como eu já disse, ele é dependência aqui do value notifier, que precisa de um valor inicial. Ok, então aqui no main.dart a gente criou a variável controller dependendo de um repositório. E a gente precisa fazer com que o MyApp utilize essa controle. Então aqui no MyApp eu vou criar aqui o controller e ele vai receber a controller. E aqui ele vai falar, o controller aqui não foi criado. Então, criar aqui o controller. O MyApp precisa de um controller, tá? Então o MyApp precisa desse controller. E a gente já colocou a dependência dele aqui, criar a variável final do tipo carController, que recebe a variável carController, quer dizer, vou chamar só de controller. Required, tá. Que mais aqui? Vamos ver. Required carController. Então aqui não é, ele gerou, quando eu vim aqui, que pedi para ele criar o parâmetro automaticamente, ele criou required carController, controller, mas eu vou dizer que essa controller aqui, ela já é essa controller da própria classe controller, da própria classe MyApp. Mas eu estou referenciando essa variável controller. Então aqui, onde tem required carController, a classe do tipo carController, eu vou só colocar thisController. E aqui em value de constant value, eu removo const e está tudo certo. Pronto, então a gente criou tudo que é praticamente aqui de regra de negócio. Eu vou apagar aqui model, repository, carstate, carController, porque agora a gente precisa criar agora a nossa view. Agora aqui é mais questão de interface. Criar a tela de lista. Vamos criar primeiro a list view para apresentar a lista de carros e depois a gente cria a tela de edição. Então vamos lá, a gente tem a CarListView, que é um Stateful Widget e que tem esses estados aqui embaixo dentro dessa classe. Então, vamos ver, deixa eu ver como começa aqui. A gente vai precisar utilizar controller. Então aqui no nosso Stateful Widget, eu vou precisar recuperar a nossa controller. Então, final carController do tipo controller. Eu vou precisar utilizar a nossa controller, lógico. Então, aqui eu vou acrescentar a variável aqui no construtor, required thisController. thisController. E quando eu digo que o nosso CarListViewPage, essa classe CarListViewPage precisa de um controller, eu preciso passar ela na criação. Então aqui onde eu tenho CarListViewPage, eu vou passar o parâmetro controller. Eu vou criar aqui, ó, controller recebe controller, certo? Então o CarListViewPage tem essa variável controller que eu preciso preencher, que é essa variável aqui, controller. Eu preciso preencher essa variável. Com qual valor eu vou preencher essa variável? Com essa outra variável controller que eu criei aqui no MyApp, certo? Então, eu estou injetando no meu CarListViewPage essa variável controller que eu defini aqui em cima no main, que tem dependência do nosso repository, certo? Isso aqui tem que ficar claro. Por quê? Porque se eu definir a controller aqui, eu posso recuperar essa controller aqui abaixo. Posso ir passando via árvore de widget.
Eu passei a controle para dentro do MyApp, o MyApp recebeu a controle e eu agora estou passando aqui para dentro do CarListViewPage, que vai utilizar essa controle. Então, isso é bom para aprender a trabalhar com a árvore de widget. Ok, então agora eu criei aqui a nossa, deixa eu inicializar aqui. Beleza, não quebrou nada. Então, quando eu crio essa tela aqui, eu tenho que criar essa tela com a lista de carros. Então, como que eu recupero a lista de carros na hora que eu entrar aqui? Agora que eu já injetei a nossa controle aqui dentro, já falei que o nosso CarListViewPage precisa da controle. Então, se eu já falei que eu vou utilizar a controle aqui, eu já posso utilizar. Sai mosquito. Então, o que eu vou fazer, antes de fazer chamar o build aqui para construir a tela, no nosso estado, ou seja, tem um estado que vai ficar reconstruindo tela. Mas para reconstruir eu preciso interagir lá com a nossa controle. Então eu venho aqui, vou dar um override no initState. Então aqui no nosso initState eu vou recuperar a nossa controle e aqui eu já vou chamar o método loadCars. O que significa esse widget ponto aqui? Significa que eu estou acessando as variáveis aqui do nosso state, do nosso stateful widget. Então aqui eu defini essa controle aqui dentro do stateful widget. O stateful widget vai ficar emitindo estados aqui, ó. Tá vendo que eu estou criando o estado? Eu estou aqui criando no método createState. Dentro do createState eu consigo acessar as variáveis que estão aqui dentro do nosso stateful widget. Qual variável que eu vou utilizar? A variável controller. Então, para isso eu uso widget.controller. Se eu tivesse criado uma variável aqui do tipo pessoa, então eu ia vir aqui embaixo e colocar widget.pessoa para acessar essa variável aqui. Então, eu estou acessando a variável controller da nossa classe ListViewPage aqui. Se você observar, eu estou estendendo a classe state do tipo CarListViewPage. Então, se eu estou estendendo, eu consigo acessar os valores do CarListViewPage. Qual valor que eu quero acessar? Variável controller. Ok. Então, no método initState, eu estou fazendo a chamada para o método loadCars, chamar a lista de carros. E agora eu preciso construir a nossa interface de acordo com o que acontece dentro do loadCars. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aqui trabalhar com a nossa listinha. Então, dentro do body aqui, eu vou apagar o body aqui e vou criar aqui utilizar o snippet do build aqui para criar agora um value listenable builder. Quando eu crio o value listenable builder, eu estou falando que eu vou ouvir um valor value listenable, valor ouvível, e ele tem um builder. O que o builder vai fazer? Vai reconstruir tudo que está dentro do value listenable builder. Só que variável que eu vou ficar ouvindo para ficar chamando o builder e reconstruir a tela? Eu preciso dizer que a variável que vai ser construída, que vai ser ouvida, é do tipo CarState. Então eu importei o CarState aqui em cima. Cadê? Importei, certo. Então o value listenable builder vai ficar ouvindo o CarState. O que ele vai ficar ouvindo lá do CarState? Quer dizer, ele vai ficar ouvindo aqui da controller. Tá vendo aqui esse value? Ele vai ver se o value é uma variável do tipo CarStateLoad, se é uma variável do tipo CarStateSuccess, se é uma variável do tipo CarStateError, ou se é CarStateInitial. Então,
O value list enable builder fica ouvindo essa mudança que ocorre dentro dessa variável value aqui, certo? Então, eu preciso aqui também criar a variável value list enable. Value list enable vai acessar a nossa controller. E aqui o snippet já dá a sugestão de como que eu vou criar o interior do value list enable builder. Vou utilizar aqui esse snippet aqui. Eu dou Ctrl ponto na frente do builder, né? Então, eu não posso deixar retorno nulo, então eu tenho que dizer o que é que vai ser retornado quando esse value list enable ouvir uma mudança dentro do nosso value notifier. Porque se você olhar controller aqui, ó, o nosso car controller é um value notifier, ó, car controller estende um value notifier. Então o value list enable builder está ouvindo mudanças de um value notifier. Esse value notifier é do tipo classe car state. Olha aqui no car controller emite car state. Olha aqui o tipo entre como que é chave, esqueci o nome desse negocinho aqui, ó. Sinal de menor e maior. Chave, colchete, parênteses. Esse aqui agora sinal de maior e menor mesmo. Chave é outra coisa e colchete é outra coisa. Estou falando besteira. Mas esse aqui, o sinal de maior e menor, aqui é onde eu vou dizer o tipo dentro do Dart e do Flutter. Tá bom? Então, beleza. Value list enable builder, estou sendo prolixo aqui para vocês entenderem como é que funciona o value notifier utilizando com value list enable builder. Só você traduzir literalmente para o português aqui. Value list enable builder é um construtor que fica ouvindo um valor de um list enable. E o que é o list enable? É uma variável que você fica ouvindo e é um value notifier, por exemplo, ou um change notifier. É uma variável que fica, é uma classe que fica emitindo valores e a sua interface está ouvindo as mudanças de valores. Então o value list enable precisa de receber um value notifier, que é o nosso car state, que fica dentro da nossa car controller, certo? Quem vai emitir os valores? A nossa controller. Certo. Aí vocês já entenderam. Tem um vídeo aqui no canal também sobre value notifier, um vídeo anterior, mas não era um CRUD, tá? É a explicação mais simples sobre value notifier. Não utilizava CRUD, aqui a gente está fazendo um CRUD. Certo, então aqui o builder vai construir os seus widgets aqui dentro dessa função aqui, baseado na mudança do seu value list enable. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai perguntar o que tem dentro do nosso state. Nosso state é initial, é loading, é success ou é erro? Depois que você aprendeu isso aqui, aí você, como diz o ditado aí, o céu é o limite. Você faz aplicativo adoidado aí. Porque você vai gerenciar estado de forma muito fácil. Então o que eu vou perguntar aqui? If state é loading, aí ele está reclamando do tipo state. Por quê? Porque aqui o segundo parâmetro eu chamei de value, mas eu vou chamar de state. Pronto. Que é o valor do nosso value list enable. Se state é emitido pelo nosso value notifier, né? Ele está emitindo que tipo de estado? Então, se o estado é do tipo load, tanto é que se eu passar o mouse em cima do state, ele vai mostrar que é um tipo car state. Então, é car state initial, car state success e por aí vai. Então, a gente vai perguntar
Se é desse tipo, se state é load, então o que eu vou retornar? Return const center child circular progress indicator. Pronto, o estado é load, ele vai mostrar um circular progress indicator. Só que o que acontece? Se você deixar só desse jeito aqui, ele vai reclamar, vai falar, olha, você não está, pode ser que você não esteja emitindo nenhum valor, pode emitir o null. Então a gente precisa tratar aqui os outros estados. Então, se é load, mostra o circular progress indicator. Não é load, eu vou perguntar se é erro. Se é state erro, state.erro, o que é que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui e dentro do center, em vez de mostrar um circular progress indicator, eu vou mostrar um texto dizendo assim, erro ao buscar lista de carros. E se não é nem load nem erro, então é sucesso. Então se é sucesso, eu vou só colocar aqui return e eu vou retornar a lista de carro. Então eu vou criar um list view builder com a lista de carro. List view builder, então aqui no item build, primeiro eu tenho que saber quantos elementos vão ter dentro dessa lista, então eu vou ter aqui a variável item count. Item count vai ser o que? Vai ser a quantidade de carros que vai ser emitido lá dentro do nosso car controller, vai estar na nossa variável state. State do tipo car state.success. Então eu vou ter item count, vai ser state.cars para acessar a lista de carros lá de dentro e vou chamar aqui o length para saber a quantidade de elementos dentro da lista. E aqui no item builder, o que é que eu vou precisar? Eu vou... Cadê? Deixa eu... Esse context index para pegar o snippet certinho aqui. Pronto. E aqui no item builder, como que eu vou construir esse item? Eu vou criar uma variável do tipo car. Essa variável do tipo car vai receber o carro específico da nossa lista de carros que foi emitida com estado sucesso. Então vai ser state.cars e qual elemento da lista eu vou pegar? Vou passar o index. Certo? Então para cada um dos elementos da lista, para cada carro na lista, que está nessa variável car, se eu passar o mouse aqui em cima, ele diz que é uma variável do tipo list cars, né? Se olhar aqui no car state, tem aqui a lista de carros, tá vendo? Então essa lista, eu estou trabalhando com essa lista de carros. Não liga não, o cachorro tá sonhando e às vezes ele sonha que tá latindo. Se está um gemidinho aqui, é o cachorro sonhando que tá latindo. Ele tá dormindo ali, tá latindo, dormindo. Então vamos lá. Então eu estou construindo os itens. Para construir cada item eu armazeno o carro aqui dentro da variável car, baseado no índice da lista. E eu vou retornar. Deixa eu ver aqui. Vou retornar um... Espera aí. Vou criar aqui o list style, depois eu crio o dismissible aqui. Vou criar aqui um list style. Esse list style vai ter um título. Esse título vai ser o texto. Esse texto vai ter aqui o ID do carro, né? Vai ser car ID, .id e o car name.
instância of car. Então deixa eu fazer direito aqui. Tem que interpolar direito. Se não interpolar direito, não vai dar certo. Certo? Pronto, tá funcionando aí já. A lista de carro ele já busca. Então o que é que acontece aqui? Resumo da ópera aqui. Eu estou iniciando o Car List View Page dependendo da nossa controller que foi injetada na criação do Car List View Page. Olha aqui, ó, Car List View Page já recebeu a controller já tem a dependência que é o repository, certo? Então aqui o Car List View Page, quando eu crio o Car List View Page, no init state, ou seja, o estado inicial dessa tela aqui, eu chamei o load cars. Eu chamei o load cars para buscar a lista de carros, certo? E aí o Value List Enable Builder, ele é quem está ouvindo as mudanças no valor dentro da nossa controller. Então observe que dentro da controller eu tenho essa variável value. Eu não declarei a variável value aqui, veja que eu não criei value igual a alguma coisa. Por quê? Porque essa variável value, ela já está dentro do nosso value notifier. E o nosso car controller estende a classe value notifier, então vai herdar os métodos e as propriedades do value notifier, certo? E aí o Value List Enable Builder ficou ouvindo a mudança dentro da variável value. Para isso eu tenho que dizer qual que é o tipo dessa variável que fica mudando de valor. A variável é do tipo car state, como eu coloquei aqui, ó, tipei aqui o value notifier do tipo car state. E o value list enable é o valor, quer dizer, é a classe que vai ficar emitindo esses valores. Então quem vai emitir esses valores é o nosso car controller. E à medida que esses valores são mudados, são alterados, eu reconstruo a minha tela. Quem reconstrói a minha tela é esse método builder aqui. E o método builder recebe o context, recebe o valor do value list enable, que é esse do tipo car state, que vai ficar sendo emitido. E esse child aqui era se eu quisesse passar algum widget aqui para dentro. Eu não estou passando widget nenhum, então tem gente que coloca um tracinho embaixo aqui para dizer que não vai utilizar esse parâmetro, tá? E aqui dentro eu pergunto, o estado emitido pelo meu controle é do tipo load, então mostra o Circular Progress Indicator. Não é? É erro? Ah, então mostra aí erro a buscar a lista de carros. Então, e caso não seja load nem erro, a gente apresentou aqui o builder. E o builder está o quê? Está recuperando lá do nosso estado a lista de carros, que a gente já emitiu um estado novo porque a gente chamou load cars. E a gente busca o tamanho da lista de carros. Chamou o tamanho da lista de carros, viu que tem 3, aí ele vai criar 3 itens. Para cada item ele retorna um list type. List type é essa linha aqui, cada registro que é apresentado na tela, certo? E o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa excluir o carro aqui. A gente precisa fazer aqui o chamado do remove car. Então aqui no List View Builder, eu vou, dentro do List Tile, eu vou utilizar um widget chamado Dismissible. Dismissible, isso. O Dismissible precisa de uma chave, que eu vou chamar essa chave de Object Key, e eu vou passar o próprio carro nessa chave. Só para controle da tela aqui, a chave que o Dismissible usa, o identificador. E esse identificador eu vou passar o próprio carro. E quando acontecer o Dismissible, que é arrastar para o lado, por exemplo, quando eu fizer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tô arrastando para o lado aqui, ó. Tá vendo? Quando eu fizer isso, aí eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou chamar alguma função. Que função que eu vou chamar é de remover o carro.
Mas vamos deixar isso aqui bonitinho, que eu estou arrastando para um lado e não está acontecendo nada. Então aqui embaixo do key, eu vou mudar o background e eu vou deixar um container. Esse container, vou passar uma cor que vai ser colors.red. Vamos ver se vai funcionar. Ah, peraí. Pronto, tá vendo? Agora sim, ó, bonitão lá, o vermelho. Tá vendo? Porque eu defini o background do dismissible aqui para red. Certo? E no evento agora eu tenho que disparar o onDismissed. OnDismissed é o que vai chamar a função para remover o carro lá. Então, no OnDismissed eu vou chamar aqui o widget.controller, vou recuperar o controller e vou fazer o que? Vou fazer um remove car e vou passar o carro. Literalmente eu vou passar o carro, né? Vou passar o carro aqui para o remove car para ele excluir. Salvar, inicializar, vamos testar aí. Então, quando eu inicializo o aplicativo, ele me dá 3 carros. Se eu chamar, eu vou apagar o Uno aqui. Olha só, ele apagou o Uno da lista de carros, recuperou a lista e, como só tinha 2 carros agora na lista, ele apresentou aqui só o Celta e o Sandero. Agora, por que apareceu o Circular Progress Indicator? Porque aqui na Controller, quando eu vim aqui e chamei o Remove Car, a primeira coisa que eu emiti foi um Car State Loading aqui no valor do Value Notifier. Quando eu chamei o Car State Loading, o nosso Car List View olhou aqui, ó. Ele emitiu um loading lá dentro do controller. Então vou apresentar o Circular Progress Indicator. Depois que o Car Controller removeu o carro e ele emitiu um novo valor que é o sucesso, aí ele entra aqui de novo, que o Value List Enable Builder está ouvindo a mudança, e ele viu, não é load nem é erro, então é sucesso. Aí ele vai retornar um List View. E o List View agora com os 2 carros que restaram. Certo? É assim que controla estado com Value Notifier, Value List Enable Builder, utilizando o padrão State. Bem simples, né? E, ok, agora a gente precisa finalmente criar a tela de inclusão. Incluir um carro novo aqui, porque se eu clicar no mais aqui não acontece nada. Então aqui no nosso Float Action Button, tooltip, vou incluir carro. Se eu segurar aqui com o mouse ele aparece incluir carro, então alterou aqui, tooltip. Certo? Então, quando eu clicar aqui no mais, ele tem que ir para a tela que vai incluir um carro. Então agora eu vou criar aqui uma tela chamada Car Details View ou Edit View, dependendo do dia você pode chamar de Car Edit View, Page, o que seja. Então eu vou chamar de Car, porque vai ser o detalhe do carro, né? Se tivesse 5 variáveis, aí você ia ver 5, né? E ver os detalhes do registro. Então vai ser que eu vou chamar aqui de Car Details View Page.dart. Car Details View. E aqui vou criar um stateful widget do tipo Car Details View Page. Stateful widget vai importar aqui o material, pá. Então vamos ver. Aqui eu estou retornando só um container. Deixa eu testar a navegação para essa tela logo aqui, né?
no evento onPressed, eu vou aqui do Car List View, eu vou vir aqui logo e vou fazer o navigator.push para passar o contexto, e a rota, eu vou criar uma nova rota, Material Page Route, e no Builder eu vou retornar um Car Details View Page. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Ele foi para a tela lá do outro lado, mas como só tem um container vazio, não mostrou nada, mas a navegação funcionou, tá? Já a gente vai tratar esses parâmetros. Aqui onde tem Flutter Demo Homepage, deixa eu colocar aqui, Value Notifier CRUD. Pronto, ficou mais bonito. Certo, então agora no Car Detail View Page, eu tenho que passar aqui por parâmetro um carro e a nossa controller, certo? Então aqui no Details View Page, eu vou aqui criar a variável carro, passar a variável carro. E por que eu coloquei aqui essa interrogação? Porque pode ser que eu passe o carro ou não. Se for uma tela de inclusão, eu não vou passar o carro. Mas se for uma tela de edição, eu vou passar o carro. Então esse valor pode ser nulo. Ok? E agora eu tenho que passar também a nossa controller, para chamar o método lá de inclusão ou de atualização. Então car controller vai ser a nossa controller. A gente precisa incluir aqui no construtor. Então vou passar aqui required this car e required this controller. Pronto. E aqui no Car List View Page eu preciso passar esses parâmetros. Então aqui no Car List View Page eu vou passar um carro. Aqui eu vou passar nulo, porque esse botão de mais aqui ele é para inclusão e não o de atualização. De atualização é quando eu clicar aqui em cima do carro, né? Quando eu clicar aqui no mais é um carro novo. Então eu não vou passar o carro, vou passar o nulo. E a controller eu vou passar o widget.controller, para ele recuperar a controller que foi definida aqui em cima no nosso Car List View Page que a gente recebeu lá do main. Ok, eu tenho um tique nervoso para vírgula, vou botar aqui onde é que ele pede vírgula aqui ele pede vírgula, aqui ele aceita vírgula, ele não aceita, então deixa assim, pronto. Então a gente está aqui, quando eu clicar aqui ele vai lá para outra tela, certo? Foi lá para outra tela. Então a tela está preta, a gente precisa preencher essa tela. Então aqui no Detail Page a gente vai precisar preencher essa tela aqui. Então em vez de retornar um container, eu vou retornar um scaffold. E o nosso scaffold vai ter um appbar. No appbar a gente vai passar quais parâmetros. Vou passar aqui o título. O appbar precisa de um título e eu vou perguntar se eu recebi um carro ou não. Por quê? Lembra que eu falei que o carro pode ser nulo ou não? O que é que eu vou perguntar aqui? No título, widget.car é igual a nulo?
Se for nulo, eu vou mudar lá o nosso texto, o nosso título lá em cima. Já vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui vai ser insert car. Mas se não for nulo, vai ser const text edit car, entenderam? Então olha só o que acontece. Se eu vim aqui, ó, cliquei lá no botão de incluir, lá embaixo, então ele vai preencher aqui em cima com insert car. Se fosse a tela de edição, ia aparecer edit car. Edit car. Mas vamos fazer primeiro aqui funcionar o incluir, tá? Então eu já criei dentro do nosso scaffold o app bar. Agora a gente precisa criar o corpo do nosso scaffold. E aí a gente vai criar um form. A gente vai criar um form para receber aí o nome do carro. Para criar o form, a gente precisa criar um identificador para esse form. Então, eu vou criar aqui o identificador. Vou criar aqui o identificador do formulário, que eu vou chamar de Final Form Key. E já tem tutorial aqui no canal de formulário. Então, o nosso Final Form Key vai receber uma Global Key. Essa Global Key é do tipo Form State, que ela vai ficar gerenciando as mudanças do formulário. Além do Form Key, que eu vou utilizar para controlar o formulário está válido ou não, eu vou precisar de um Text Editing Controller, que vai receber o nome do carro. Então eu já vou chamar aqui ela de Car Field Controller, e ela é do tipo Text Editing Controller, e que vai receber um Text Editing Controller. Certo? Então, Form Key para identificar e controlar o formulário, e o Car Field Controller para controlar o nosso campo, que vai receber o nome do carro. Então aqui o body, eu vou ter um form, o nosso form vai precisar de uma key, essa aqui vai ser o form key, certo? E o filho do formulário vai receber uma, deixa eu colocar aqui, vou criar aqui o text form field. E o text form field, pronto, tá vendo aqui como é que ficou aqui? Text form field já aparecendo na tela. Vou colocar o text form field dentro de um padding. Isso, dentro de um padding. O padding tá 8, deixa ele aí. Ok. E aí dentro do nosso text form field, o nosso campo do formulário, eu vou dizer que a controller que ele vai utilizar é o Car Field Controller. Vou criar um validator para ele validar, lógico, o conteúdo. E o que vai acontecer? O validator recebe o valor do campo e ele vai perguntar: value é igual a nulo ou value está vazio? Vai perguntar. Se sim, eu vou retornar a mensagem campo obrigatório. Se não, retorna nulo. Não vai retornar erro nenhum. Ok, criei o validator. E aqui ainda no text form field eu tenho que tratar a submissão do campo. Vou colocar aqui on field submitted. No field submitted, ou seja, se eu
submeter o campo para o nosso servidor, por exemplo, mas aqui eu estou submetendo, vai passar pela controle e vai para o repository. Então, se eu submeter o formulário, der um Enter, por exemplo, eu vou verificar se o carro é nulo. Se o carro que eu recebi foi nulo aqui em cima, eu vou chamar dentro da nossa controller qual método? O de incluir um carro nulo. Se não é, se o carro não veio nulo, eu vou chamar o método que vai incluir um carro? Não, eu vou chamar o que vai atualizar o carro, vai fazer o update. Então, o que eu vou perguntar aqui, widget.car foi nulo? Se sim, eu vou chamar widget.controller.addCar e eu vou passar o que? Vou passar o nome, o valor que está dentro do nosso car field controller aqui na tela. O car field controller é o que armazena o valor do campo, o conteúdo do campo. Car field controller.text. E se não é nulo, ou seja, eu vou atualizar, então eu vou chamar aqui widget.controller.updateCar. E qual que é o índice que eu vou passar aqui? O índice é o widget.car.id. E aqui ele está dizendo que, está reclamando aqui, ó, que esse ID pode ser nulo, mas como eu sei que é um método de edição, eu vou garantir que não é nulo. Aí eu coloco aqui o sinal de exclamação no car. E o name vai ser o carfieldcontroller.text. Então aqui eu tratei o evento do submit, para dizer se eu vou atualizar um carro ou se vou incluir um carro novo, baseado no que eu recebi aqui nessa tela, via parâmetro da tela lá de List View. Quando eu clico lá no mais aqui, eu não passo o carro. Se eu clicar aqui em um dos itens da lista de carro, aí sim eu vou passar o carro. E aí eu passo esse tratamento aqui. Se eu recebi o carro ou não, para adicionar um carro ou atualizar um carro. Certo. Aí o que é que acontece? Depois que eu fiz o submit e eu chamei lá na nossa controller o addCar ou o updateCar, eu preciso voltar para a tela anterior para ver a nova lista. A lista atualizada. Então vou chamar aqui navigator.pop context. Então eu chamo na controller o nosso método desejado, addCar, updateCar, faço a operação que tem que fazer e volto para a tela anterior. Ok? Até aí beleza. Só que eu vou criar aqui embaixo também o nosso botão. Criar um botão, vai que eu quero aqui colocar o botão aqui embaixo, né, de submeter o formulário. Então eu vou criar aqui agora o nosso Elevated Button. Só que eu não posso só vir aqui no Text Form Field e colocar aqui Elevated Button. Não posso fazer isso porque o nosso padding só recebe um widget, que está aqui no Child. Então, para eu criar um botão abaixo do Text Form Field, eu tenho que colocar o Text Form Field dentro de uma coluna, porque a coluna recebe vários widgets. Por isso que eu tenho aqui o Children. Children recebe vários widgets e o Child recebe só um widget. Então, como eu estou dentro de um column, eu posso receber vários widgets. Então, abaixo do Text Form Field, eu vou criar o nosso Elevated Button. Vou ter o evento onPressed, vou deixar aqui, por exemplo, nada. E aqui no Child, eu vou colocar aqui um const contexto
Save. Agora sim. Agora está aparecendo aqui o botão de salvar. Ixi, aqui eu estou misturando inglês com português, que é insert K, edit K, campo obrigatório, e aqui já estou no save. Como que é campo obrigatório em inglês mesmo? Deixa eu ver. Acho que é mandatory field, né? Required field. Vou botar aqui required field. Fica padronizado, né? Se eu submeter aqui, required, salvou lá sem nada ainda. Vou tratar melhor isso aqui. Bom, vamos continuar, depois a gente vê isso. Tá, vamos lá, no Elevated Button, o que eu quero fazer aqui é fazer esse save ocupar a tela toda, né? De esquerda a direita. Então aqui no Elevated Button eu vou colocar ele dentro de um size de box. O size de box vai receber um widget que vai ocupar a tela toda, então para isso a gente bota Double Infinity. Ok. Double Infinity. E aí a gente vai salvar quando o usuário apertar o botão Save aqui. Então como que a gente faz isso? Dentro do evento onPressed. Agora sim eu vou fazer a validação do formulário, para não salvar sem nome, igual eu fiz agora, né? Então aqui eu vou fazer essa validação if, e aqui eu vou identificar, recuperar o formulário pelo identificador dele, que é o form key. A gente atribuiu o formulário aqui, ó, tá vendo? Form recebe uma key, que é a variável form key. Então aí eu vou perguntar se o formulário está vinculado a essa form key, o estado dele, né, o current state. E aqui eu chamo um método validate. Se retornou que ele validou corretamente, e aqui eu já coloco o current state obrigatório para chamar o validate, eu vou fazer o mesmo tratamento aqui de cima. Tá vendo aqui o widget car? Que eu vi se era nulo ou não. Se for nulo, eu vou incluir um carro. Se não for nulo, eu vou atualizar o carro. Então, eu coloquei aqui dentro do Elevated Button no evento onPressed. Vamos fazer o teste aqui. Criar um carro, vamos chamar ele aqui de variante. Pronto. Vou clicar no Save. Salvou, vamos ver, salvou, incluiu aqui a variante, não funcionou. Gerei um ID novo, olha lá no repository, eu chamei a função randomNextInt entre 100, de 1 a 100, né? E passei o nome variante e ele salvou, certo? Isso aqui, ó, esse NextInt, a gente tem que tomar cuidado, por mais que a gente gerou aqui no nosso teste os 50, se ele gerar de novo os 50, o aplicativo pode quebrar em algum momento. Então o seu back-end sempre vai gerar IDs únicos, tá? Vou colocar aqui esse tratamento vou validar aqui também aqui dentro para não dar esse problema do form key aqui, né? Então no field submitted, para quando a gente for salvar com o field submitted sem usar o elevated button. O field submitted ele vai submeter só via o próprio teclado aqui do seu dispositivo. Então vou colocar carro aqui, Brasília. Não coloquei o ponto de propósito, tá? E aqui eu vou clicar no submit. E aí ele submeteu lá o Brasília.
Se eu só entrar aqui na tela e clicar no Save, ele vai validar, viu que não tem valor nenhum e vai apresentar a mensagem de erro, Required Field. E se eu vir, eu coloco com qualquer coisa, vou apagar, vou submeter, ele continua apresentando Required Field. Isso está funcionando via a validação via Save e via o próprio teclado aqui, quando eu clico no símbolo aqui de finalizado, aqui esse tiquezinho que parece um V. Ok, então deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ah tá, falta agora a gente criar a edição de um carro que já existe. Falta vir aqui, ó. Quando eu clicar no Uno, por exemplo, eu editar de Uno para outro carro, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, em vez da tela do detalhe, que é a segunda tela, vamos voltar para a primeira, que é o Car List View Page. E aqui no nosso List Tile, dentro do nosso List Tile tem um método que se chama OnTap. Ou seja, quando eu clico no carro. Então, no OnTap, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou navegar para a segunda tela. Então, eu vou aproveitar o código que eu criei aqui quando eu clico no Float Action Button aqui no mais. Então, aqui no evento OnPressed do Float Action Button, eu vou copiar o Navigator Push, que vai lá para outra tela, só que eu vou mudar os parâmetros. Quando eu clico aqui no Float Action Button, eu não passo nenhum carro, mas quando eu estou aqui na lista de carros e eu vou editar um carro, eu preciso passar o carro. Então eu vou, onde está nulo, vou passar carro. Tá vendo que estava nulo aqui? Eu vou passar o carro. Essa variável carro é a que eu recuperei do estado aqui dentro do Item Builder, tá bom? E aí, inicializar, vamos testar aqui, ó, onde tem Celta, cliquei. E ele, opa, não apareceu aqui o valor do carro lá dentro. Então vamos ver aqui. A gente tem que recuperar o valor lá, né? Vamos ver aqui. Então, precisei dar uma pausada aqui, voltei. Como vocês viram, quando eu cliquei aqui em um carro já existente e fui para outra tela, ele não preencheu com o valor aqui. Por quê? Porque eu não atribuí para o CarFieldController.text o valor lá do carro. Então o que é que acontece? Antes de construir o scaffold aqui dentro do build mesmo, apesar que eu sei que tem pessoas que preferem não colocar, criar variáveis aqui dentro do build, prefere definir algumas coisas fora, algumas variáveis e chamar de funções aqui fora. Para esse caso de formulário eu vejo que não há grandes problemas, não vai atrapalhar a performance do aplicativo. Não vejo como uma má prática fazer isso aqui, ó. CarFieldController.text, o valor do formulário, eu vou perguntar o seguinte: CarFieldControllerText, qual que é o valor que eu vou atribuir? Eu vou perguntar aqui, widget.car, o name. Se está nulo, eu vou jogar o espaço, não vou colocar nada dentro. Se não for nulo, quer dizer, se não for nulo, aqui se não for nulo, ele joga lá o próprio valor do widget CarName. Então aqui eu estou só fazendo a validação do nulo mesmo, né? Poderia fazer um if, mas eu vou deixar assim mesmo. CarController.text recebe o nome que ele recebeu via parâmetro aqui no car, ou se for nulo, aí ele joga o espaço, o vazio, tá? Então é só isso.
que a gente precisa fazer. Então, se eu clicar em Sandero, vai mostrar Sandero. Se eu clicar Celta, vai mostrar Celta e por aí vai. Então, vamos testar aqui o update. Então, onde tem Uno, eu vou mudar aqui para Corsa. Vou salvar. Pronto, então atualizou o Uno para Corsa e a chave que era 2 continuou 2. Então, a gente terminou o nosso aplicativo. Deve ter demorado um bocado aqui, mas é porque, como vocês sabem, o perfil aqui do canal é de explicar as coisas de forma bem detalhada. Se vocês observarem aí no YouTube vai ter vídeo que vai explicar a mesma coisa que eu fiz aqui em 4, 5 minutos, mas ele só vai definindo as variáveis, definindo as classes, tudo mais, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem a explicação, tem só a codificação. Não fala o porquê do que está sendo feito. E aqui eu gosto de explicar o passo a passo. Então, se você quer um conteúdo com mais detalhe, aí você vem aqui no meu canal. Se você quer algo já mastigado, só ver o código mesmo, então você pode ver outros canais e ver aí um Stack Overflow da vida. Agora tem um ChatGPT aí para dar código pronto para todo mundo. Mas é isso aí. Quem estiver apreciando o canal, gostou desse conteúdo, pode deixar o like, se inscrever, pedir sugestão de vídeos aí embaixo. Como eu falei, eu tenho outro vídeo para fazer, o próximo, que vai ser uma lista com CRUD e que vai utilizar só o SetState, mas a gente vai utilizar o SQLite para armazenar aí no próprio dispositivo, ok? Aqui só testar para incluir aqui para vocês verem essa última demonstração. Então vou colocar aqui agora Del Rey, vou salvar, apareceu lá o Del Rey, vou excluir o Celta. Ver se excluiu corretamente. Excluiu. Onde tem Sandero, eu vou colocar aqui Clio. Vou salvar. Então salvou, tudo funcionando direitinho, né? E aí é um exemplo bacana para vocês utilizarem aí. Olha o que a gente aprendeu. Aprendemos a utilizar model, aprendemos a utilizar o padrão repository, aprendemos o state, aprendemos a fazer controller. E o repository, se você não quer utilizar o banco virtual aqui, aí você pode substituir. Seu repository pode chamar uma instância do SQLite, pode chamar sua própria API aí de algum servidor qualquer que você tenha feito. Então, o padrão repository ajuda aí você fazer trabalhar com seus dados aí, independente de onde eles venham. Ok? Então era isso, como eu já falei, deixa o like, se inscreve, deixa as sugestões aí. E eu acho que eu vou disponibilizar esse código no GitHub e eu vou colocar aí na descrição o link do repositório, tá bom? Para quem quiser estudar aí como é que funciona o Value Notifier com padrão state e utilizando lá o seu Value List Enable Builder para reconstruir a sua telinha e gerenciar estado de forma belíssima, magnífica. Então é isso, final de ano chegou, feliz ano novo para todos vocês, feliz Natal atrasado. E é isso, um grande abraço, até mais, Deus abençoe a todos, tchau.